Bom, agora a gente volta com a localização de dentes inclusos e é um item bem importante dentro das indicações da tomografia, porque dentro da cirurgia, a correta localização desses elementos vai favorecer tanto no diagnóstico e no planejamento dessa cirurgia. Então, dentro dos dentes inclusos, você pode observar que a gente tem, por exemplo, numa radiografia panorâmica, você encontra nessa região, você encontra aquela quantidade de dente, aquela área que não fica muito nítida, mas que você já consegue na radiografia periapical uma visualização desse elemento supranumerário. Bom, eu vou partir para o processo cirúrgico. E agora eu faço a abertura vestibular ou abertura na palatina nesse caso? Aí você pode falar para mim, mas Deluz, espera aí, eu tenho a técnica de Clark, que vai me favorecer. E que eu concordo contigo. A técnica de Clark é uma excelente técnica radiográfica que você pode utilizar para a localização dessas estruturas com radiografias periapicais. Só que em alguns casos, o movimento feito com as radiografias, pelas radiografias com a técnica de Clark, não favorece a visualização tão bem nítida do elemento para onde ele está. E aí a tomografia assume uma importância muito grande e vocês podem reparar que eu consigo não só ver o supranumerário, a relação com os acidentes anatômicos, como a fossa nasal, a relação com os dentes, aqui no caso o 63, o 63 e o 23. Então nós temos todas essas informações que vão nos ajudar muito exatamente no que a gente sempre fala, no planejamento, nesse diagnóstico e no procedimento cirúrgico. Repara outro caso, que no canino, e aí o canino incluso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, porque quando ele está projetado em cima dos incisivos, é muito comum que ele provoque reabsorção, como aconteceu nesse caso, mas que além dessa visualização, eu também consigo ver muito bem a região para onde a sua coroa está posicionada, ajudando no meu diagnóstico, ajudando no planejamento. Eu estou repetindo essa palavra planejamento muito, exatamente para que fique bem marcado na cabeça de vocês como a tomografia tem um processo importante, uma função importante no que a gente no planejamento, no nosso diagnóstico. Bom, passando para a periodontia que tem como frequência de uso em relação à imagem muito uso do periapical completo, a gente tem hoje em dia, principalmente com cada vez mais o acesso à tomografia, demonstrado casos que a periodontia se beneficiaria. Então, avaliação de perdas ósseas, envolvimento de furca, envolvimento endopério. Então, eu tenho condições de observar casos muito interessantes que podem ser evidenciados. E lembra só uma coisa, é 1 para 1, não tem distorção, não tem ampliação. Então, nesse caso aqui, onde você vê na periapical, aqui na interproximal, uma grande perda óssea, na periapical, perda óssea, lesão de furca, eu tenho uma imagem que o periodontista costuma observar, que ele costuma utilizar. O que é interessante quando você faz uma comparação com a tomografia. Repara que o exame tomográfico ele tem uma visualização muito boa de todas essas tábuas, dessa perda óssea, dessa área onde a furca está exposta. Então, olha as cristas ósseas, o osso alveolar sendo mostrado, a ausência dele, como é interessante para a gente. Tá? Então, o periodontista também hoje tem a possibilidade, principalmente lesões iniciais de furca, que no exame 2D eu não teria condições de analisar, eu tenho condições de analisar muito bem nos exames 3D. Ortodontia e ortopedia. Cabe aqui um parêntese, né, gente? Porque a ortodontia,
é uma das especialidades mais bem munidas, né, de softwares para planejamento. Tá? Dolphin, Natomage, Nemoscan, o Nemocef, o AutoCAD, o OrthoPrep. Bom, é tem muito software disponível. Mas se você parar para analisar, essas imagens que nós vamos escolher 2D, elas hoje, quando você joga a imagem que você colhe num tomógrafo, né, dentro de um software desse, você tem uma gama de possibilidades de previsibilidade de tratamento, junto inclusive com a parte ortognática. Você consegue ter muito mais informações do que você teria só com os exames 2D. Então a gente pode observar que eu tenho a possibilidade de começar a pensar em encefalometria 3D. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essas possibilidades. Avaliação do posicionamento de língua, espaço nasofaríngeo, avaliação de tábuas ósseas. É bem importante você que vai pretender começar um tratamento ortodôntico num paciente, ter a noção exata da espessura, do tamanho dessas tábuas, avaliação dos elementos dentários, o terceiro molar, que é um cuidado que o ortodontista tem, como ele está posicionado, a relação com os acidentes anatômicos. Quando você trabalhar com mini implantes, observar a morfologia óssea para a instalação desses mini implantes, pacientes com disjunção palatina, ou seja, as indicações para a ortodontia, para a ortopedia funcional dos maxilares, são também muito interessantes, aonde a tomografia pode ajudar, pode trabalhar em relação a isso com muita tranquilidade. Mas vamos lá. Verifica só esse caso desse paciente, tá? Como eu consigo, né, analisar todas as áreas da perda que ele teve, da reabsorção dos elementos dentários que foram perdidos e o cuidado que você tem no seu tratamento ortodôntico para que você, no movimento ortodôntico, não tenha problemas relacionados com isso. Então, aqui nesse primeiro caso que eu estou mostrando para vocês, o acompanhamento, né? O ortodontista é um especialista que tem um acompanhamento muito bem feito. Ele tem um dos melhores planejamentos das especialidades odontológicas e a tomografia veio agregar. O que a gente tem que entender é quais são os principais itens onde ela pode ajudar esse ortodontista. Nós temos certeza, eu pelo menos tenho certeza, que com cada vez mais o uso da tomografia computadorizada Conibim, nós vamos conseguir, devido, não tem distorção, não tem ampliação, a escala é 1:1, os pontos craniométricos, os pontos cefalométricos serão muito mais bem demarcados, muito mais facilmente marcados pelo profissional. Eu entendo que isso trará, com certeza, com o maior uso da técnica, trará uma acurácia maior, trará um tratamento ortodôntico mais bem definido, com maior precisão. Isso é uma coisa que eu acredito sinceramente que acontecerá, ou talvez até a visualização de novos pontos, né, pela facilidade da visualização das imagens. Então, essa possibilidade do estudo tridimensional, do uso da tomografia junto à cefalometria, é um fator que eu acho bem interessante. Eu separei, dentre vários softwares para vocês, eu separei o software que é o Anatomage. Os softwares que eu já tinha falado, que nós podemos usar na ortodontia, nós temos de vários e vários tipos. Agora, uma coisa tem que ficar clara: começa o uso deles em cima, inicialmente, de uma aquisição tomográfica. Essa aquisição tomográfica é transferida para dentro do software através dos arquivos DICOM que são gerados depois da tomografia do paciente, e a partir desse momento eu tenho condições de fazer
todo estudo de vias aéreas superiores do meu paciente. Eu tenho filtros para que eu possa observar, é como se fosse uma radiografia cefalométrica. E você repara que está sempre associado com a fotografia 3D do paciente. Esse software, por exemplo, é capaz de fazer a separação dos elementos dentários fazendo um zoocalo virtual, como se fosse 2 modelos de gesso, e movimentando a previsibilidade da movimentação dos elementos dentários para que você possa fazer a mecânica ortodôntica dentro de uma situação correta. Então, é muito interessante a utilização desses softwares e sempre lembrando que começam em cima de uma tomografia computadorizada com NIBIM. A patologia. As alterações patológicas das milhares que nós temos, nós podemos ter a visualização correta das estruturas em relação ao seu tamanho, à sua profundidade, à espessura das alterações, ou seja, também dentro das alterações patológicas, eu tenho uma boa utilização da tomografia computadorizada com NIBIM. Eu vou repetir antes de terminar essa aula que eu não estou falando para vocês que a gente agora vai ter que tomografar todos os pacientes inicialmente, mas que a gente tem que saber o momento exato de fazer essa tomografia. Sabendo as indicações, nós temos então essa possibilidade. Repara só esse caso de uma paciente que chegou na universidade, lá na Estácio, procurando o departamento de estomatologia, e já vinha com um diagnóstico fechado de uma lesão odontogênica, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? De uma lesão odontogênica, e a solicitação era, ela precisa fazer a remoção desse dente. Bom, não vamos questionar se precisa ou se não precisa. O que a gente tem que entender é que essa paciente, tá? Tinha uma área radiolúcida, tinha uma imagem como se fosse uma lesão, e quando foi pedido a tomografia, o que ela tinha na realidade nada mais era que uma pneumatização de seio maxilar. E essa pneumatização não tem que é seio, é acidente anatômico, tá? Não tinha que remover o dente. Então imagina se a gente de uma forma abrupta, de uma forma intempestiva, vai e remove o elemento dentário. Eu vou fazer uma comunicação bucosinusal. Então a tomografia funcionando muito bem. Botei mais um caso para vocês de uma osteonecrose, paciente, né, já de mais idade, fumante, né, uma fumante contumaz, fazendo uso de bifosfonato, e aí ela apresenta imagens compatíveis com osteonecrose. Então, tá, já apresenta o osso, a presença de osteonecrose. Tá? O clínico dela, mostrando já toda a área fenestrada, tecido, um 3D no dental slice, mostrando a área do osso comprometida. Um mês depois, essa paciente tem o sequestro ósseo. Você repara que os implantes estão bem osteointegrados. O problema é que esse osso não suporta, por causa da medicação, esse procedimento e sequestra. Bom, o tempo passa. Em julho, ela apresenta uma piora no caso dela. Repara todo o controle que nós fizemos. Ela já apresenta uma área onde eu tenho já praticamente uma reabsorção de toda a tábua vestibular dessa área de mandíbula. Bom, o paciente usava nesse momento uma prótese removível, foi suspenso, foi feito tratamento adequado, e repara que o tratamento adequado, olha a tomografia dando todas as informações, ela logo apresenta, depois disso, né, em maio, uma área de osso já, repara a diferença que nós tivemos, a tábua vestibular já não apresentando tão reabsorvida, tá? Então essa osteonecrose vai recuando e essa paciente começa a apresentar boas melhoras. Então repara como existe uma progressão
o tratamento e como a tomografia pôde acompanhar toda essa paciente, a sua evolução. Aqui com o 3D, nesse software que eu já falei para vocês, o Dental Slice, que ela apresenta em março, em julho, né, de 2013, até onde chega no ponto mais crítico e como é a melhora dela em maio de 2014. Tá? Então, gente, para finalizar o nosso encontro, né, essa imagem da odontologia que a gente tinha antigamente de uma coisa mais bruta, né, ou de aparelhos mais arcaicos, já foi. Hoje nós estamos com a ciência ao nosso lado, tecnologia ao nosso lado, e não é à toa que eu estou aqui hoje com vocês falando de um procedimento, né, de diagnóstico extremamente sofisticado, com uma tecnologia de ponta, que é a tomografia com NBIM. O que normalmente a gente vai ter que fazer é ter coragem de mudar os nossos parâmetros, os nossos paradigmas, sair só do examezinho convencional e partir para uma tecnologia correta, com possibilidade de bons diagnósticos. É essa coragem que vai fazer a diferença entre o sucesso e o insucesso. É essa coragem que vai fazer com que a gente consiga cada vez mais ter sucesso na nossa vida. Mas se eu não fui convincente o suficiente, tá? Se mesmo assim eu não conseguir convencer vocês a importância do uso da tomografia, que pelo menos eu deixo a mensagem que vocês tenham fé. E esse vídeo é bem claro que quando a gente tem fé, a gente consegue as coisas. Então, é isso, né? A gente tem que ter fé, mas utilizando uma tecnologia, exames de ponta, com essa possibilidade é muito bom. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham tido, quem já tem mais contato, tenha visto exatamente tudo que é possível, quem não tem, que tenha entrado nesse mundo desse diagnóstico. Eu estou deixando aqui para vocês os meus contatos, né, onde a gente trabalha na Barra, na sede, no Centro de Imagem na BO, aqui na Barão do Sertório, na Tijuca, no Rio Comprido. Meu contato celular, meu e-mail para alguma dúvida que vocês tenham. E só deixando a última informação, que nós estamos iniciando uma turma de pós-graduação, de especialização em radiologia odontológica e imaginologia na BO, agora no final de março. Qualquer dúvida que vocês tenham, interesse, é só entrar em contato comigo por e-mail ou pelo telefone ou WhatsApp, sem maiores problemas. Espero que vocês tenham aproveitado e obrigado pela atenção de todos.